30. O pior inimigo do homem e como vencê-lo. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. A sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia abrangendo todos os séculos até ao final do tempo e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a terra. Deus declara: porei inimizade. Esta inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má, e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. O apóstata nunca está em sossego, exceto quando obtém simpatia e apoio, induzindo outros a lhe seguir o exemplo. Por este motivo, os anjos decaídos e os homens ímpios se unem em desesperada união. Se Deus não se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu, e ao invés de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Satanás tentou o homem a pecar, assim como fizera com que os anjos se rebelassem, para deste modo poder conseguir cooperação em sua luta contra o céu. Nenhuma dissensão havia entre ele e os anjos caídos no tocante a seu ódio a Cristo. Ao passo que em todos os outros pontos havia discórdia, uniram-se firmemente na oposição à autoridade do governador do universo. Mas quando Satanás ouviu a declaração de que existiria inimizade entre ele e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela, compreendeu que seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos, que por algum meio o homem seria habilitado a resistir ao seu poder. A inimizade de Satanás contra a raça humana é avivada pelo motivo de serem as criaturas humanas, mediante Cristo, objeto de amor e misericórdia de Deus. Ele desempenha em subverter o plano divino para a redenção do homem, desfigurando e corrompendo a obra de suas mãos para lançar desonra a Deus. Deseja dar origem a pesares no céu e encher a terra de desgraças e desolação. E aponta para todo este mal como resultado da obra de Deus ao criar o homem. É a graça de Cristo implantada na alma que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte, e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás como servo sempre pronto a executar-lhe as ordens. Mas o novo princípio na alma cria o conflito onde até então houvera paz. O poder que Cristo comunica habilita o homem a resistir ao tirano e usurpador. Quem quer que se ache a aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que têm dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. O antagonismo que existe entre o Espírito de Cristo e o de Satanás revelou-se na maneira muito flagrante com que o mundo recebeu a Jesus. Não foi tanto porque ele aparecesse sem riquezas, pompas ou grandiosidade mundanas que os judeus foram levados a rejeitá-lo. Viam-no possuir poder que faria mais do que compensar a falta dessas vantagens exteriores. A pureza e santidade de Cristo, porém, valeram-lhe o ódio dos ímpios. Sua vida de renúncia e impecável devotamento era perpétua reprovação a um povo orgulhoso, sensual. Foi isto que provocou inimizade contra o Filho de Deus. Satanás e os anjos caídos uniram-se aos homens maus.
todas as energias da apostasia conspiraram contra o campeão da verdade. É manifesta em relação aos seguidores de Cristo a mesma inimizade demonstrada para com o Mestre. Quem quer que veja o caráter repelente do pecado e na força do alto resista à tentação, certamente suscitará a ira de Satanás e de seus súditos. Ódio aos puros princípios da verdade e opróbrio e perseguição a seus defensores existirão enquanto houver pecado e pecadores. Os seguidores de Cristo e os servos de Satanás não podem harmonizar-se. O agravo da cruz não cessou. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Sob a direção de Satanás, os seus agentes estão constantemente a trabalhar a fim de estabelecer a sua autoridade e erigir o seu reino em oposição ao governo de Deus. Com esse fito, procuram enganar os seguidores de Cristo e desviá-los de sua fidelidade. Semelhantes a seu chefe, interpretam mal e pervertem as Escrituras para realizar seu objetivo. Assim como Satanás se esforçou para lançar a ignomínia sobre Deus, seus agentes procuram fazer mal ao povo do Senhor. O espírito que matou a Cristo impele os ímpios a destruir seus seguidores. Tudo isto está prefigurado naquela primeira profecia: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E isto continuará até ao final do tempo. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder. Por que não encontra ele maior resistência? Por que são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo. Porque se acham tão destituídos de seu espírito. O pecado não lhes é repelente e aborrecível como era a seu mestre. Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta.